Bom dia a todos, estão todos bem? Pessoal, o material para a nossa aula de hoje já está arrumado? Lápis, caderno, borracha e também poderemos utilizar hoje a régua que vocês receberam no material. Na aula de hoje, vamos trabalhar os componentes curricular de ciências, língua portuguesa e matemática, com o tema Consumo Consciente, o papel da sociedade na preservação do meio ambiente. No entanto, você poderá fazer as anotações em um mesmo caderno, por exemplo, de português. Meu nome é Ronaldo e bem-vindos à nossa aula disponibilizada pelo município de Uberlândia, aqui na TV Universitário. Semana passada, falamos sobre o consumo de energias renováveis e não renováveis. Seja na cidade ou no campo, podemos perceber o quanto somos dependentes desses recursos e aprender a utilizá-los com consciência pode significar a nossa própria existência harmônica com a natureza. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, a humanidade hoje já consome 30% a mais dos recursos naturais do que a capacidade de renovação da Terra. Se os padrões de consumo e produção se mantiverem no atual patamar, em menos de 50 anos serão necessários 2 planetas Terras para atender nossas necessidades de água, energia e alimentos. Não é preciso dizer que essa situação certamente ameaçará a vida no planeta, inclusive da própria humanidade. O consumo consciente é uma questão de hábito. Pequenas mudanças em nosso dia a dia têm grande impacto no futuro. Assim, o consumo consciente é uma contribuição voluntária, cotidiana e solidária para garantir a sustentabilidade da vida no planeta. Vejamos agora algumas atitudes de consumo consciente aí dentro da sua casa para a preservação dos recursos energéticos. Será que você está tendo essa consciência de consumo consciente? Será que nós observamos os impactos ambientais dos produtos que nós consumimos? Será que a gente decide o que comprar, se realmente estamos precisando? Será que olhamos de quem compramos essa mercadoria? E até mesmo, como descartar o que não serve mais? Será que simplesmente jogamos no lixo? Às vezes, pessoal, um par de sapato ou uma camiseta que você não gosta mais ou não usa mais, ela pode ser reutilizada por uma outra pessoa. Mas vamos lá, vamos ver algumas outras ideias de consumo consciente que podemos realizar em nossa casa. Inicialmente, em relação à iluminação. Primeiro, substitua as lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas LED. O custo inicial será compensado com a economia de energia. Faz uma grande diferença, tá, pessoal? O consumo de uma lâmpada incandescente e fluorescente em relação a uma lâmpada de LED. Apague as lâmpadas quando não estiver utilizando, menos aquelas que contribuem para a sua segurança. Não usou? Apaga, né? Muitas das vezes a gente sai do quarto e deixamos a luz acesa. Saímos de um cômodo da casa e que às vezes não é necessário deixar essa lâmpada acesa, mas sempre pensando na nossa segurança. Pinte as paredes e tetos com cores claras. Além de refletirem melhor a luz natural, reduzem o consumo com iluminação artificial e isso faz bastante diferença. Evite acender lâmpadas durante o dia. Abra a janela e aproveite o máximo a luz natural. Não é necessário acender lâmpadas durante o dia. Muitos cômodos são clareados pela luz do dia. Então, abra a janela, receba aquele sol e a gente consegue clarear e ainda pensar num consumo consciente. Geladeira, pessoal. Olha só, não seque roupas atrás da geladeira. Além de sobrecarregar o aparelho e você correr o risco de levar choque, aumenta o consumo de energia. Hoje em dia já não existe mais isso, até porque tem algumas secadoras, né, em casa. Mas antigamente era muito comum as pessoas utilizarem a geladeira para secar suas roupas atrás, principalmente em épocas de chuva, em épocas que fazia frio e o sol não aparecia tanto.
Verifique sempre o estado das borrachas de vedação da geladeira e evite o desperdício de energia. Descongele e limpe-a com frequência. Não esqueça de limpar o reservatório de água da parte traseira, presente em vários modelos, pois com água ela pode ser um foco de criação para o mosquito da dengue. Coloque sempre água sanitária nesse reservatório. Então, pessoal, trocar lá o reservatório que fica lá atrás da geladeira é um hábito que a gente tem que aprender. Afinal de contas, deixar essa água parada lá pode ser um foco do mosquito da dengue e a gente nem perceber que isso está dentro da nossa casa. Regule o termostato adequadamente de acordo com a estação do ano. Coloque-a em local ventilado, afastado da parede, dos raios solares, fogões e estufas. Ao comprar, escolha equipamentos com selo Procel ou classificação A do Inmetro. Nós vimos esse selinho na aula passada. Cuide bem da sua geladeira, não abra a porta a todo momento. Não forre as prateleiras e nem guarde alimentos muito quentes. Em relação ao chuveiro, evite banhos demorados. Feche a torneira enquanto se ensaboa. Sempre que possível, ajuste a temperatura para a posição verão, pois na posição inverno o consumo pode ser até 30% maior. Não mude a temperatura durante o banho, evitando o risco de choque. Dê preferência aos sistemas solares para aquecimento de água. Eles são mais econômicos e ainda ajudam a preservar o meio ambiente. Não reaproveite resistências queimadas. Isso provoca aumento do consumo e coloca em risco a sua segurança e a integridade do aparelho. Televisão. Não deixe a TV ligada sem necessidade. Os equipamentos de LED consomem menos energia que os de plasma e LCD. E é claro, quanto maior for o aparelho, maior será o consumo de energia. Não durma com a TV ligada. Utilize o recurso de programação timer. Fique alerta quando usar o modo standby, pois alguns equipamentos como fax, impressora, computador, TV, aparelho de som, telefone sem fio, DVD, modem de internet e receptor de TV a cabo satélite consomem energia nesse modo. Se não estiver usando recursos de programação, desligue-os da tomada. Então, pessoal, aqui está algumas dicas do que nós podemos fazer aí dentro de casa. São dicas simples, mas que com certeza vai contribuir na preservação da natureza. Nós, seres humanos, somos inventivos. O papel em que você escreve, a tinta e a impressora, as palavras e a representação delas pela escrita, tudo isso são invenções. E o que motiva as pessoas a inventar? A resposta talvez seja na necessidade de abrigo, de saúde, de comida, de comunicação, entre outras. Em sua casa e na escola, há muitos materiais que foram inventados e aperfeiçoados para atender às diferentes necessidades, como o concreto, o plástico e o porcelanato. Vamos ver agora uma dessas invenções com a Kika. Vamos lá, pessoal? De onde vem? 15, 16, 17, 18. Uau! Está acabando a minha energia. Estou à beira de um apagão. Ai. Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas de onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou. E de onde ela veio? Relaxa, Kika, você está muito elétrica. Ninguém se liga nas minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade.
Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim. Primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Xiii, melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos 17 e 18, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século 19, os homens começaram a usar a energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as turbinas que levam energia para os postes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! É, pessoal, mais uma vez a curiosidade da Kika fazendo a gente refletir sobre algumas questões, não é mesmo? O plástico, sem dúvida, foi uma grande invenção para o homem e sua contribuição vai desde a fabricação de utensílios como parte de peças imprescindíveis para o nosso dia a dia, como celulares, computadores, veículos e vários outros. Entretanto, o plástico leva cerca de 400 anos para se decompor. A consequência disso é o acúmulo de lixo, que gera gases extremamente nocivos à camada de ozônio, contribuindo assim para o efeito estufa, sem contar os inúmeros animais que morrem devido à ingestão de plástico na natureza. O lixo é composto por diferentes produtos, como restos de alimento, papel, pano, vidro e plástico. Cada um desses componentes apresentará um tempo de decomposição diferente. Vamos ver aqui na tabela? Olha só, pessoal, o papel leva de 3 a 6 meses para se decompor no ambiente, panos de 6 meses a 1 ano, filtros de cigarro, mais de 5 anos para se decompor, madeira pintada, mais de 13 anos, nylon, mais de 20 anos, metal, mais de 100 anos para se decompor, alumínio, mais de 200 anos, plástico, mais de 400 anos, vidro, mais de 1000 anos e borracha, um tempo indeterminado. Pessoal, que o homem ainda não conseguiu determinar uma média para isso. Portanto, é primordial termos consciência ecológica e repensarmos também nossos hábitos de consumo. Pessoal, e um dos animais que mais sofrem com a questão do plástico é a tartaruga. Esse plástico que nós jogamos no lixo, às vezes algum outro tipo de material, e hoje, pessoal, as máscaras também que estão sendo descartadas de forma irregular, elas muitas vezes vão parar lá no oceano, aonde as tartarugas se encontram, as tartarugas marítimas.
E aí, essas tartarugas se alimentam com esse material e acabam morrendo sufocadas ou até mesmo enroladas. Já houve vários casos de tartarugas mortas na praia com a barriguinha cheia de saquinho plástico e até mesmo amputadas por conta de elementos que elas se enrolaram. Então, para ajudar essa tartaruga aqui, nós iremos ajudar ela a sair da casinha dela para achar o alimento sem um percurso muito desagradável. Então, nós vamos fazer um cálculo matemático para ela. Primeira coisa que nós vamos definir aqui, em quantas partes iguais este percurso está dividido? Então, pessoal, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos representar isso em forma de fração? Nós temos o percurso da casinha até o alimento. E isso está dividido em 10 partes. Então, nós podemos dizer que as partes que o percurso está dividido são em 10 partes. Como que nós vamos representar isso em forma de fração? Esse percurso, né? Represente com uma fração cada partezinha. Cada parte dessa é uma parte das 10 que o percurso foi dividido. Então, eu tenho 1 sobre 10. Represente com um decimal e escreva como se lê. Se eu sei que eu tenho uma fração 1 sobre 10, na verdade eu tenho 1/10. Lembra que nós falamos isso na aula passada? 1/10, porque eu tenho o 1 dividido em 10 partes. É uma parte de 10 que foram divididas. Represente com uma porcentagem cada parte do percurso. 1 sobre 10, que é igual, né? Nós podemos, são frações equivalentes, que é 10 sobre 100, que é igual a 10%. Então, eu vou transformar a minha fração, né, numa fração com centésimos, 10 sobre 100, que equivale a 10%. Ficou claro, pessoal? Ajudamos a tartaruguinha a achar a sua comidinha lá? Agora que fizemos isso, vamos continuar algumas outras atividades. Então, pessoal, vamos a uma outra atividade aqui com a tartaruguinha, hein? Presta atenção aqui, nós temos uma tabela que está dividida em duas partes, representação e o percurso. A parte percorrida, já percorrida, pela tartaruguinha em fração. Olha só, lembrando que cada pedaço equivale a 1 sobre 10. Se a tartaruguinha percorreu uma parte, duas partes, 3 partes, ela percorreu então 3 partes de 10, ou seja, 3 sobre 10. E em decimais, como é que a gente representa isso? Não é 3 dividido por 10? Então, nós temos 0,3 décimos. E a leitura? Nós já falamos, né? 3 décimos. Agora, a parte que a tartaruga ainda vai percorrer. Se ela percorreu 3 de 10 e nós temos 10 partes, falta quantas ainda? Isso mesmo, 7 partes de 10. Então, 7 sobre 10. Como é que nós representamos isso de forma decimal? 0,7. Qual é a leitura? 7 décimos. Legal, né, pessoal? Estamos craque em números decimais. Então, vamos lá. Vamos a uma outra atividade. Mas, para isso, vocês vão utilizar a régua. Pessoal, presta atenção. Aqui na mesa, eu tenho a minha régua, certo? Que começa do 0 e vai até o 30. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa régua aí em casa, no caderno, vão colocar a régua e vão passar um traço, tá? A partir do 0. Nós sempre começamos o traço a partir do 0. Não se esqueçam disso, porque é assim que eu começo a minha contagem. Do 0 até 1, 1 centímetro. Do 1 até o 2, 2 centímetros. Do 2 até o 3, 3 centímetros.
e assim sucessivamente. Eu não começo a marcar a partir do ponto 1, não. Sempre eu faço meu traço a partir do zero, tá? Para mim contar os centímetros. Agora que a gente já sabe fazer o traço, né? E já sabemos que entre o 0 e o 1 nós temos os números decimais, entre o 1 e o 2 nós também temos os números decimais, nós vamos marcar o ponto 0,9 nesse traço que você fez. Marque lá com a régua, ache o 0,9. Aonde que ele está? Muito bem. Antes do 1, não é isso? Porque é 0,9. Agora, vamos marcar o ponto 1,5. Aonde ele se encontra? Isso mesmo. Depois do 1, nós contamos 5 tracinhos e marcamos o ponto 1,5. Vamos marcar mais um ponto agora? O 2,7. Onde que ele se encontra? 2,7. Então, eu vou marcar no tracinho 7, no sétimo tracinho ali. Legal, né, pessoal? Agora que nós já marcamos e já sabemos representar os números decimais na reta numérica, vamos passar para frente? Observem aqui, através da figura representada, vamos representar essa figura por meio de fração, decimais e porcentagem. Vamos fazer essa relação. Então, primeiro, nós temos que observar a figura. Em quantas partes ela foi dividida? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Vocês concordam que a metade dessas partes foram coloridas de laranja? Então, a parte de laranja que nós temos é 1/2 ou 1/2, porque eu colori uma parte, tá certo? E exatamente ao meio. Mas nós também podemos representar ela através de 5/10. Não podemos? Porque como foi dividido em 10 e nós colorimos 5, então eu tenho lá 5/10. E também podemos representar ela da forma 50/100. Tá certo, pessoal? Porque nós transformamos ela numa fração de porcentagem. Lembra que na porcentagem o inteiro sempre vale quanto? O inteiro sempre vale 100. Se nós pegamos a metade desse desenho, então nós pegamos 50, porque é a metade de 100. Isso daqui nós representamos como 50%. E na forma decimal, como que nós representamos? 0,5 décimos, não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes também. Ah, mas quantas estão pintadas? Somente 9. Então, a parte pintada representa 9/10. Não é isso? E se eu transformar isso numa fração de porcentagem? Lembrando que o todo é 100. Correto? Então, cada parte dessa nós vamos considerar como 10%, tá? E aí eu tenho 100, que é o total das partes que foram divididas. Foram pintadas quanto? 9. Se cada parte pintada vale 10%, 9 partes pintadas vai valer quanto, pessoal? 90/100, que é 90%. Tá certo? E como é que a gente faz a leitura dela em números decimais? 0,9 décimos ou 9 décimos, tá certo? Ficou clara essa parte aí, pessoal? Pessoal, aproveitando esse momento aqui, vamos fazer uma recapitulação de como que eu faço essas divisões. Como é que do 1/2 ou 1 dividido por 2 eu chego no 0,5? Como que eu divido 5 por 10 e chego no 0,5? Como que eu divido 50 por 100 e chego no 0,5? Vamos fazer aqui no quadro? Então, observem aqui. Eu tenho 1 dividido por 2, correto? Seria essa a nossa operação.
Vamos colocar ela agora no algoritmo da divisão? Então, 1 dividido por 2. Eu consigo dividir 1 por 2? Não, né? Porque o 1 é menor. E aí, pessoal, a gente usa aquele recurso da matemática. Eu coloco um 0 e uma vírgula, e isso me autoriza a acrescentar um 0 aqui em cima. Então, logo, eu vou ter 10 dividido por 2, porque esse 0, autorizou eu colocar um zerinho a mais ali no meu cálculo. 10 dividido por 2 vai dar 5. Por quê? Porque 5 vezes 2 é igual a 10. E 10 menos 0, e 10 menos 10 é igual a 0. Então, logo, pessoal, eu tenho o valor de 0,5. Ficou claro? Vamos fazer agora por que 5 sobre 10 também vai dar 0,5? Então, vamos lá. 5 dividido por 10. Mais uma vez, o 5 é menor que o 10. E aí, eu não vou conseguir dividir? Vou sim. Basta eu usar o recurso. Qual é o recurso, pessoal? Eu coloco 0, vírgula. Esse 0 que eu acrescentei, ele me autoriza a acrescentar um 0 aqui. Então, em vez de ficar 5, ficou 50, correto? E 50 dividido por 10 é igual a 5. Por quê, pessoal? Porque 5 vezes 10 é igual a 50. E 50 menos 50 é igual a 0. Viram que o resultado também foi 0,5? Vamos observar o outro? O outro é 50 dividido por 100. 50 dividido por 100. Mais uma vez, o 50 é menor do que o 100. E aí o que eu faço? Coloco o 0, vírgula, porque esse 0 me autoriza a acrescentar um 0 aqui. E o 50 passou a ser 500. E agora eu posso fazer 500 dividido por 100 é igual a 5. Por quê? Porque 5 vezes 100 é igual a 500. E 500 menos 500 é igual a 0. Então, o meu resultado aqui também deu 0,5. Legal, né, pessoal? Só para a gente lembrar. E assim, não vamos esquecer que em nossas próximas aulas nós vamos aprofundar esse conhecimento dos números decimais, fazendo adição, subtração, multiplicações e divisões também. Então, na próxima aula, não perca que nós vamos continuar este assunto. E pessoal, na aula de hoje, nós utilizamos como recurso a régua e o material dourado. Material esse que vocês têm aí no kit que vocês receberam. Então aproveitem ele bastante para poder treinar, para fazer mais exercício, para fazer outras atividades com a régua, para ver se a gente está craque nisso. Tá certo? Pessoal, o consumo consciente, ele pode ser praticado no dia a dia, por meio de gestos simples que levem em conta os impactos na compra, no uso ou descarte de produtos ou serviço, ou pela escolha das empresas da qual comprar em função de seu compromisso com o desenvolvimento socioambiental. Anotem todas as dúvidas para tirar com o professor de forma presencial. Faça as atividades disponibilizadas no portal da Prefeitura e tenha uma excelente semana. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.